Eu tava lá colocando meu filho para lavar a louça e porque aqui em casa não tem isso de menina faz, menino não faz, ou ninguém faz. Mora aqui, tem que contribuir. E aí eu tava me lembrando, tava comentando com ele que quando eu tinha 7, 8 anos, a obrigação da louça da casa era minha. Todo mundo comia e jogava o prato lá. Aí eu sempre fui, eu sou escorpiana, né? Então eu falei pra minha mãe, por que que eu tenho que lavar os pratos que eles comeram? Aí a minha mãe disse assim, porque quando você crescer, você vai ficar em casa e os seus irmãos vão sair para trabalhar. E eu fui condicionada e criada nessa vida de que a mulher vira dona de casa. E isso é muito grave, porque você acaba sendo condicionada a um mundinho. Você não enxerga outras possibilidades. E aí eu fui crescendo com aquilo, eu sempre tendo que. Na minha casa a gente encerava o chão com aquela cera de latinha, eu que tinha que fazer. Eu tinha que fazer as coisas de menina. E aí eu fui ficando revoltada, vi meus irmãos saindo para brincar, para jogar bola, e eu tinha que lavar a louça, sabe? E eu faço diferente com os meus filhos. Aqui em casa não tem isso. Aqui tem que saber que todo mundo tem obrigação. E que mulher não nasceu para ficar esquentando a barriga no fogão só, não. Isso é dos dois. E que a mulher nasceu para lutar pelas coisinhas dela. E eu acabei nessa condição. Com 14 anos, eu já sempre gostei de ser assim, independente. Eu fui procurar o primeiro emprego. Comecei a trabalhar, depois passei uma papelaria, depois fui para uma mineração. Aí, até aí tudo bem. Eu não tava. A condição, o condicionamento, dona de casa, não tinha me afetado. Só que aí eu comecei a pegar 12 quilômetros para ir trabalhar, 12 quilômetros para voltar para casa de segunda a sábado, para ganhar R$ 700. Eu fiquei tão magra, eu desenvolvi uma sinusite crônica por causa da poeira da mineração. E assédio, eu tinha 19 anos, um assédio o tempo todo. E aí nessa mineração eu conheci meu ex-marido. E aí, aquele bombiló, vou te dar uma vida de rainha, vou te dar uma vida de princesa. O famoso esposa troféu. Gente, durou 8 meses, até eu sair da igreja. 8 meses eu casei. Naquele momento, a cabeça, o que minha mãe falava para mim na infância, que era, se você não lavar a louça direito, você vai ficar pra tia. Eu tinha umas tias solteiras, né? Vai ficar igual suas tias. Ai, nossa, você não fez isso aqui direito? Seu marido vai te devolver. Era o tempo todo assim. Aí, naquele momento, eu percebi. Na verdade, eu entrei nesse condicionamento. Aí me casei, aí ele tinha um filho, eu ajudei a cuidar. Aí saí do emprego, porque ele mudou de cidade por causa de uma proposta de trabalho. Quando eu mudei de cidade, eu virei a doninha de casa. Ia trabalhar, ficava nos bares, e eu virei a babá e a doninha de casa. E aí foi, 10 anos, sabe? Pra mim, isso era normal, porque se o homem pode trabalhar e eu tenho que ficar em casa, pra mim era uma condição normal. Só que eu era muito nova, e a maturidade foi chegando, e aí quando eu tinha 30 anos, eu falei, ó, é o basta. Só que aí eu dei um azar tão grande que eu me separei. Aí a pessoa, né, como um bom narcisista, foi morar em outro lugar e abandonou. Falou que a gente tem que se virar e tal. Foi um princípio de separação, é assim. E eu não consegui, por um tempo. Eu preferi não me relacionar e tal, cuidar dos meus filhos, eram pequenininhos, 3 crianças pequenininhas e tal. E aí veio a pandemia, que aí foi o pior. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Né? Ainda hoje, eu sofro as consequências dessa criação que eu tive, desse condicionamento que eu tive. Porque eu estou em casa, porque foi cortado babá, foi cortado tudo, e eu não posso deixar as crianças sozinhas. Né? Eu sou a professora, eu sou a cozinheira, eu sou a faxineira, eu sou a psicóloga, a enfermeira, tudo deles. E o mundo que a gente vive hoje, você não está seguro dentro da sua casa. Prova disso é aquela mãe com as 3 filhas que foram estupradas e mortas por um pedreiro vizinho da casa.
E aí, então eu busco os meus caminhos aqui na internet e tal. E mesmo assim, ainda com esse condicionamento que mulher fica em casa, ele ainda reaparece. Talvez, se eu não tivesse sido criada dessa forma, a mulher tem que ficar em casa e tal, não sei o quê, eu não estaria trabalhando em casa. Eu estaria trabalhando fora, teria dado um jeito, mas assim, pra gente que é mãe é mais difícil. Se você não tem um apoio, eu não tenho apoio, eu não tenho rede de apoio, sou só eu. Mas assim, isso é importante para vocês, mulheres que assistirem isso, né? Não condicionem suas filhas a marido. Isso é uma consequência. Criem suas filhas como vocês criam seus filhos. Profissão, sabe? Evolução. Se encontrar alguém e se casar, maravilha. Mas não criem, não falem disso. Isso não pode ser um ritual para uma mulher crescer. Entendeu? Porque isso pesa. Hoje eu sinto o peso da criação que eu tive. Aí muita gente vai falar, mas você pode mudar, tá? Não sei o quê. Quando você é condicionado a uma situação muito difícil você sair. Quando você fecha os olhos, você percebe que você tem 38 anos e ainda está condicionado àquilo. E muitas vezes as mulheres caem em relacionamento abusivo, agressivo, com um narcisista, porque elas têm medo de ficar sozinhas, porque elas são julgadas. Porque elas foram criadas para serem esposas e mães. Fica a reflexão para você.